Você já deve ter ouvido falar de gente que não tem freio, que quando pega algo para fazer, não mede esforços, até um certo ponto é muito positivo, a pessoa vai lá e faz. Quando se fala em áreas como área comercial, jornalismo, direito, existem áreas em que a pessoa parece não ter limites para aquilo. Quando ainda tem um pouco de ética, de valores, ainda você percebe que ela tenta ir até um certo ponto que, vamos dizer assim, ainda dá para manter um mínimo de sanidade, um mínimo de coisa saudável. Acontece que em algumas áreas parece que isso perdeu de vez o freio, e o que a gente tem visto aqui, principalmente na imprensa brasileira, uma boa parte da imprensa brasileira, talvez seja o que alguns estão chamando de abstinência de recursos financeiros. Empresas e pessoas que deixaram de receber por meio, às vezes, muitas vezes, aliás, meios legais, por meio de propaganda do governo, por exemplo, recursos que agora estão escassos ou zerou. E aí esses caras não perdoam. Tem uma anedotazinha que diz que a imprensa cria a crise para depois ir lá pedir dinheiro para os políticos para abafar a crise. Então hoje ela está fazendo uma denúncia, amanhã ela está mostrando um ponto positivo de uma ação tomada diante da denúncia que foi feita no dia anterior. Tudo jogo de cena. Esses caras são panfletários desde o começo, desde os primórdios lá da imprensa, sempre teve a ala panfletária ali, se utilizando daquilo para receber recursos mesmo, não só diretamente com a venda do jornal, mas também por fora, vamos dizer assim, ou por meio de propaganda, tanto faz. No fim, não muda muito a história toda, a questão é dinheiro mesmo. Então, nesse final de semana, a notícia que eu vi foi de que a população não deve se iludir com relação à diminuição dos homicídios. Puxa vida, hein? Que porcaria é essa? Quer dizer que se o governo faz as suas ações e os homicídios caem, a população não deve se iludir com a questão. Nem sempre é bom que o homicídio baixe. Só faltou colocar isso. No fundo, só faltou escrever que, o jornal quase escreveu lá que baixar o homicídio nem sempre é sinal de coisa boa. Como assim? Como assim, cara? Que nível de demência chegaram esses caras? E a todo momento tentando parecer que uma coisa boa não é boa, ou que uma coisa boa é distorcidamente menos pior do que outra, então ela não é exatamente melhor, ou eles fazem parecer que aquilo não é uma ação direta do governo. Então eles ficam o tempo inteiro enchendo a tua cabeça de baboseira. Volto sempre a dizer que as pessoas aqui no canal ainda me parece, pelas mensagens que eu recebo, que têm uma boa noção das coisas. Mas a população em geral não. Então como fazer para essas pessoas perceberem isso? O que você tem feito aí para que as pessoas percebam esse absurdo? Então, a fim de não divulgar uma boa notícia, eles falam que despiorou. Quando o real valoriza, eles não dizem que o real valorizou, eles dizem que o dólar desvalorizou. Mas quando é o contrário, quando é o dólar que sobe, aí não é o dólar que sobe, é o real que baixou. Então estão sempre buscando artifícios para fazer uma coisa boa parecer ruim, ou que essa coisa boa não pareça uma ação direta do governo, ou que de fato nem é tão bom assim, nem tem relação com tal coisa. Lá nos primórdios do surgimento do comunismo, socialismo, comunismo na Rússia, ainda ali nas fases de terrorismo, sabe, aliás, tem uma fase que é de terrorismo, depois eles viram revolucionários, depois eles criam um partido e aí eles chegam ao poder. Tem sido assim em todos os países, aqui no Brasil não foi diferente. Os mesmos terroristas na década de 70 viraram revolucionários na década de 80, fundaram um partido e chegaram ao poder. E a gente tem caído nesses engodos. Os mencheviques e os bolcheviques foi uma divisão que depois habituou-se a chamar de Teatro das Tesouras. Eram iguais, mas faziam as pessoas pensar que eram diferentes. E quando um chegou ao poder, o outro, que era o pior, que era o bolchevique,
Então fizeram de tudo para derrubar os parceiros, entre aspas. Tudo um jogo de cena, mas ao mesmo tempo é muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. O PSDB prepara a cama, o PT vem e dorme na cama bem feita, limpinha, arrumada, e ainda banca de bonzão xingando o anterior. Mas enfim, não é muito diferente o que tem acontecido agora. Esses caras, eles só sabem tacar pedra. Eles vivem da desgraça alheia e eles não vão parar. Eles vão continuar dando esse tipo de notícia. Basicamente, traduzindo o que o jornal escreveu, era dizer que morrer menos pessoas, para eles, não é o que importa. Eles não têm menor vocação ética e moral para dizer o óbvio, de respeitar e trabalhar junto em prol do Brasil. Não. Tudo que eles puderem fazer. Se eles puderem impedir o fim do IPVA, eles vão impedir. Se eles puderem impedir o fim do seguro obrigatório dos automóveis, eles vão impedir. Se eles puderem impedir que a gasolina baixe, eles vão impedir. Tudo que eles puderem fazer para que o governo não tenha um bom resultado, ou que a população não sobreviva decentemente, eles vão fazer. Porque eles vivem da desgraça. Se você, seu vizinho, seu parente, seu amigo ainda não perceberam isso, ou é porque tem alguém ganhando com isso, ou porque são realmente alienados. Mande esse vídeo adiante, ajude essas pessoas a enxergar essas questões. Não precisa gostar do Bolsonaro, né? Na verdade é indiferente gostar ou não, basta enxergar o lado podre dessa política toda e que a grande maioria, infelizmente, está envolvida nessa podridão. Poderia ser só uma metade, uma parte pequena, mas não. É muita gente ruim, muita gente do mal, querendo derrubar o Brasil para poder viver da desgraça, como acontece na Venezuela. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Não esqueça de clicar lá no sininho para receber todas as notificações. Ajude a multiplicar essas ideias. Obrigado pela sua presença aqui no canal e até o próximo vídeo.